Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia em meu fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo. Como é que tá o coração, hein? O coração tá mil. Qual que é a sensação de escrever um livro? A sensação de escrever um livro para mim foi algo assim, eu não tenho palavras para descrever, porque assim, eu sempre gostei de escrever, desde a minha adolescência, juventude, só que acabei enterrando, né? Mas quando eu entendi que deveria escrever este livro, foi assim um processo assim até interessante, que o irmão João Nilson até perguntou como foi essa questão de escrever um livro. Escrever um livro é muito difícil, até porque você precisa pensar o que você vai querer passar para o leitor, além daquilo que você sente, mas como você vai tocar o coração do leitor. E esse é o ponto mais difícil, é tocar na alma do leitor, naquele que vai ler e conhecer a tua história. Esse foi o maior desafio. Sensacional. Agora esse título, Desígnios. É forte esse nome, né? Desígnios. A minha curiosidade é saber qual que é a história por trás desse título. Como que surgiu? Geraldo, esse título, acho que muitas pessoas já me fizeram essa mesma pergunta. Então, eu acho que agora chegou o momento da gente responder. Desígnio começou a partir do momento que eu comecei a questionar o porquê de tantas enfermidades na minha vida. Eu comecei a perguntar a Deus, porque eu não entendia, porque era uma enfermidade atrás da outra e eu não tinha um descanso. E eu estava assim muito incomodada, falava com Deus: se eu estou em pecado, me mostre, porque eu preciso entrar contigo e me acertar com o Senhor. E ficava assim o tempo inteiro. E foi assim muitos questionamentos, e foi isso que me levou a escrever Desígnio, e apareceu esse nome Desígnio. Porque quando a gente fala desígnio, se a gente for no dicionário, desígnio é quando alguém manda e você tem que fazer algo, né? Mas eu quero trazer desígnios divinos, os desígnios de Deus, porque são planos, são propósitos de Deus na vida de um ser humano, desde a criação até o fim dos seus dias. Então Deus tem propósito na minha e na vida de cada um que está aqui presente. Então são os desígnios de Deus. E foi assim que surgiu esse nome. Muito bom, muito forte. Merece palmas, né? Agora, ainda falando, né, olhando para a capa aqui, a gente vê uma imagem de uma mulher, né? Essa imagem dessa mulher. Dá uma interpretação dessa capa aí para a gente. Explica para o pessoal entender o que essa capa representa. Bem, essa capa foi criada pela inteligência artificial. Eu ainda não tinha encontrado alguém que pudesse transmitir aquilo em uma imagem que eu sentia, o que eu queria, né? De aquilo que eu estava escrevendo. E eu comecei a conversar com... Tá interessante, conversando com a inteligência artificial, e comecei a falar: olha, eu quero uma capa para o meu livro, eu sou assim, dessa forma, falando das minhas enfermidades, do que tinha acontecido na minha vida. E eu pensei que eu estava conversando com alguém, né? E aí, de repente, ela começou a fazer algumas sugestões de imagem, até que surgiu essa imagem.
E quando apareceu essa imagem, eu não tive dúvida. E quando a inteligência artificial, quando ela faz uma imagem, ela também descreve o que representa essa imagem. E foi exatamente aquilo que eu queria. Vocês estão vendo aqui a imagem, tem uma silhueta de uma mulher. Essa silhueta mostra uma mulher forte. E esses pedacinhos que saem, esses fragmentos que saem, né? Quem comprar o livro ou quem depois quiser olhar aqui de perto, vai ver que tem alguns fragmentos saindo do corpo da mulher, dessa silhueta. E esses fragmentos representam as enfermidades, as dificuldades, as lutas, que com o tempo estavam me despedaçando, estavam me desfazendo. Mas ao mesmo tempo tem uma luz no meu peito. Vocês podem ver que tem uma luz no interior. E essa luz é o brilho do Espírito Santo. A força que me dava para prosseguir, que eu não desistia de prosseguir. E também, se você observar, o cenário é de tempestades, que representa as dificuldades, né? E tem também um chão cheio de difíceis de caminhar, né? Porque a minha jornada não foi fácil, de superação, né? Então essa capa representa tudo isso, tudo que eu descrevo no livro. A inteligência artificial acabou gerando essa imagem que para mim foi assim, perfeita. É isso que eu quero. Representa a minha vida, a minha história, pelo menos nessa parte que eu conto para vocês no meu testemunho. É essa a mensagem da capa. Olha, que muito bom. Interessante demais, né? Muito interessante a gente vendo aqui a inteligência artificial sendo usada como ferramenta para levar a palavra de Deus. Olha só. Tem gente que usa como brincadeira, como brinquedo, outros usam para bobagem, mas está aqui um exemplo claro de que a ferramenta é usada para pregar também a palavra de Deus. Muito bom, Cláudio, sensacional mesmo. Eu não sabia que você tinha esse dom, não, mulher. Isso aqui é tentando conhecer um pouquinho, né? Esse mundo digital, esse mundo que a gente, só os jovens ficam aí navegando, mas às vezes tô iniciando a coroa, né? Tô quase ficando idosa, mas a gente também às vezes tem que dar essas aventuras por aí e tentar, né? Se inserir nesse mundo, mas de uma forma que seja para glorificar o nome do Senhor. Tá certo, é isso aí. Agora, te fazendo uma outra pergunta. Imagino que escrever um livro, quanto tempo levou mais ou menos para esse livro ficar pronto? Geraldo... Desde que a senhora decidiu assim, vou fazer o livro. Olha, na verdade, esse livro, eu nunca quis escrever livro, na verdade. Tudo começou em 2015, 2016 com os meus médicos. Eles, quando começaram a ver tantas enfermidades, tanta superação e tanta fé que eu tinha, e porque muitas coisas a ciência não conseguia explicar, porque eu passei pelo Vale da Sombra da Morte várias vezes. E os médicos não entendiam por quê. E eles começaram, Cláudio, escreva um livro. Outras pessoas vão precisar do teu testemunho, da tua história, porque muitas pessoas passam por dificuldades parecidas, mas precisa desse exemplo de fé, dessa força que você tem. Escreva um livro, mas eu nunca levei a sério. Nunca. E aí, isso foi em 2000, eu sempre conto essa história. Em 2000, só eu e Sérgio sabíamos dessas histórias, né? Porque Sérgio sempre entrava comigo no consultório médico. E quando foi em 2022, na época da pandemia, eu não estava me sentindo bem em casa, aí liguei para uma pastora que eu nem conheço, em Gandu, a pastora Vera. E eu falei assim, pastora, ora por mim, eu estou precisando de oração, eu estou sozinha em casa, sentindo muita dor. Eu estava sentindo muita dor da fibromialgia. E aí ela falou assim, tá bom, minha amada, eu vou orar. E quando ela começou a orar, ela falou assim, irmã Cláudia, eu estou vendo você escrevendo um livro. E o Espírito Santo está falando assim, ó, peça para que ela escreva, para que meu nome seja glorificado. E aí eu comecei a chorar, eu entendi naquele dia que era um propósito de Deus. E aí eu não tive mais dúvida e falei assim, agora eu vou escrever. Só que eu estava muito ferida, eu estava muito, um emocional muito abalado. Sim. E eu não tinha condições de escrever livro nenhum. E passou 10 anos para que eu tivesse condições emocionais para escrever o livro. E o tempo que levei para escrever esse livro, eu entreguei a obra de Bandeira de Melo, o pastor José Valdo não gostou. Eu falei, pastor, agora eu preciso dedicar a escrita do meu livro, porque Deus está me cobrando, eu preciso, porque assim, quando vocês lerem o livro, vocês vão entender, ou quem me conhece, eu tenho várias
eu fiquei livre de coisas piores, né, que me atormentavam e que muito sofrimento, mas a fibromialgia e outras questões que eu não tenho uma saúde perfeita. Então eu não conseguia estar em Bandeira de Melo e escrevendo o livro. E é muito sofrimento. Então foram 10 meses. Eu fiquei de janeiro até outubro escrevendo esse livro. 10 meses. E foi muito sofrimento. Agora eu te pergunto, já interrompendo aqui, 10 meses. Geralmente, quando as pessoas passam por situações difíceis, dolorosas, emocionalmente ou fisicamente na vida, geralmente tudo que a gente quer é fugir da dor. A gente não quer ficar pensando naquilo. Como que foi para a senhora ficar 10 meses revisitando, né, cada momento, cada dor, cada dificuldade? Porque eu acho que eu não aguentava, não. Porque, na verdade, a gente não pode fugir de dor, né? Uhum. A dor é algo que nos fortalece. Pelo menos em mim, foi um fortalecimento. E, assim, revisitar essas memórias foi muito sofrimento. Eu era escrevendo e chorando. Fui abrindo as feridas que estavam fechadas. Tem momentos muito difíceis na minha história, que para contar e escrever foi muito triste, mas ao mesmo tempo essa dor que eu estava sentindo ao escrever, para mim foi assim muito gratificante, porque eu entendia que a minha dor, a dor que eu passei, né, todas essas dores, todas as tempestades, que eu tenho um capítulo que chama Tempestades, é onde eu narro todas as enfermidades que eu passei. Então, quando eu comecei a narrar, eu entendi que a minha dor, ela não ia se resumir só para mim, para a minha história. Eu não poderia colocar no armário a minha história, aquela experiência para mim. Sim. Então eu entendi que revisitando as minhas memórias e escrevendo, eu ia estar compartilhando a minha dor com o meu leitor, ele ia sentir a minha dor, mas ao mesmo tempo ele ia entender que sentir dor é normal, que nenhuma dor é para sempre. E que esse testemunho meu também ia trazer para o leitor o conhecimento de que tudo passa e que a gente não está sozinho. Então, assim, para mim foi difícil, mas ao mesmo tempo eu estava entendendo que era necessário passar por aquele sofrimento da escrita, mas que eu ia trazer para outras pessoas um refrigério, eu ia trazer para as pessoas uma esperança de que é necessário passar pelos propósitos, pelos planos de Deus. A gente não pode fugir. É necessário viver. Olha mesmo aí. Com dor. Merece palmas, mais uma vez. E aqui a gente já vai sendo impactado, né, por esse trabalho, porque realmente não é fácil revisitar dores, entender que esse é um processo, transformar essa revisitação em um processo curativo para a senhora também é algo que não é para qualquer um, né? É algo desafiador mesmo. É desafiador. E nessa jornada, você menciona, né, no livro, figuras essenciais que você carinhosamente chama de anjos, né? Pode nos contar um pouquinho a importância do apoio desses anjos? Bem, eu não tenho certeza qual é o capítulo, mas, se eu não me engano, é o 5º capítulo, né? Capítulo 5, que eu denomino Pessoas são Anjos. E quando eu trago essa linguagem figurativa, essa metáfora, né? Que pessoas são anjos, não é que essas pessoas tenham asinhas, né? Que tem aquela... auréola. Exato, aquela luz em cima, né? Das suas cabeças. Não é isso. É porque pessoas, quando são anjos, são pessoas que ela se coloca no lugar do outro, ela tem solidariedade, ela tem amor, compaixão, misericórdia, ela está ali para ajudar, para favorecer outra pessoa. E eu tive muitos anjos na minha vida. Para vocês terem ideia, quando eu morava aqui em Itaitê, eu ia muito com o Sérgio para Feira de Santana, e
nas crises que eu tinha, muitas vezes eu ia para a emergência do Hospital Unimed. Quantas vezes, para vocês terem ideia, pessoas que eu não conhecia, quando estava ali, a gente esperando para ser atendida, quando elas ouviam a minha história, falava assim, não, eu já estou curada, eu já estou curada. Mas o que era mais interessante, eu estou falando de anjos, né? Essas pessoas, sem conhecer a mim e o meu esposo, falavam assim, olha, não fique no hotel, vá para minha casa. Se vocês resolverem, podem ir para minha casa. Para vocês terem ideia, Deus colocava pessoas assim. Nós nunca chegamos aí, mas eu só estou mostrando como essas pessoas se colocam no lugar do outro, da dor do outro e da necessidade do outro. E assim existem muitos outros anjos, né, que eu narro, né, cito nomes, como também falo também de anjos de forma geral. E aqui tem alguns anjos, né, que eu cito no livro. E vocês vão ver quem são essas pessoas que estão aqui presentes. Alguns estão aqui presentes. Tem que comprar o livro. Deixa eu interromper aqui. Tem que comprar o livro para saber. Eu não vou contar. Quer saber se você é o anjo que está no livro? Tem que comprar, tem que abençoar. E assim falei também de uma forma geral, né? Dessas pessoas que foram anjos. Porque às vezes tem anjos que, por exemplo, um intercessor. Às vezes aquela pessoa se coloca no seu lugar para orar e interceder por você. Batalha as suas guerras. Você nem sabe. Isso são anjos que Deus coloca na tua vida. Então, eu agradeço de uma forma geral, porque eu nem sei quem orou por mim. E quem me ajudou em termos financeiramente, que também eu nem conheço. Quantas pessoas me ajudaram que eu nem sequer conheço? Financeiramente. São verdadeiros anjos. Verdadeiros anjos. Então, cuidado, viu, de fechar a porta. Talvez você está deixando que um anjo não entre na sua casa. Trate todos bem. Maravilha, muito bom. Tem o capítulo 4, Tempestade, tem a narrativa de todas as suas enfermidades, aqueles momentos de, realmente, né, tempestade que a senhora vivenciou. É um capítulo cheio de emoções, de dor, perda, resiliência, de fé também, como a senhora já citou aqui, né? A gente gostaria de saber o que causou mais sofrimento para a senhora durante todo esse processo. Que pergunta, viu? Você mexeu agora numa grande ferida, mas que hoje está curada. Amém. Bem, eu passei por várias enfermidades, passei pelo Vale da Sombra da Morte várias vezes, desde o meu nascimento. Mas o maior sofrimento que eu senti foi a perda da minha mãe. Esse para mim foi... Eu passei assim... Eu já fiquei em UTI, de entregar até meu espírito a Deus, mas eu não senti medo em momento algum. Já passei por muita coisa que eu nunca sequer esperava. Eu não cito isso no meu livro, mas quando eu fiz a cirurgia do divertículo de Zenker, meu pai foi me visitar no hospital. E quando ele voltou, ele falou para minha mãe, dessa vez ela não volta, porque a coisa estava tão feia, que ele não acreditava que eu ia voltar. Mas isso aí não se compara com a dor de perder a minha mãe. Porque a minha mãe, ela era meu sol. O sorriso dela irradiava a minha vida. E foi muito difícil seguir, né, sem ela. Porque nesse período, né, de dificuldade, de enfermidade, ela estava ali presente. Uma intercessora fiel. E sempre com palavras de incentivo. E mesmo quando ela partiu, eu digo que Deus não tirou dessa terra, Deus tirou da minha terra essa rosa tão preciosa que foi a minha mãe. Mas hoje eu convivo com as boas lembranças, lembro dela todos os dias. Então, assim, a pior dor não foi enfermidades, foi a retirada de um anjo. E eu tenho, depois de Pessoas São Anjos, vem esse capítulo, a retirada de um anjo, que eu falo sobre essa perda da minha mãe. Agora eu te pergunto,
todas essas tempestades, qual foi sua maior força para continuar em busca da cura? Bem, a minha maior força foi a graça de Deus. Sem ela eu não sou nada. Glória a Deus. A graça de Deus, ela tem duas coisas. A graça de Deus, ela me fortalece. Ela é a mão que me levanta. Ela é a presença, né? Que me fortalece todos os dias nas minhas fraquezas. E vem também a dependência. Nesse período todo, eu aprendi a ser mais dependente de Deus. Aquela autossuficiência que às vezes eu me achava autossuficiente, porque eu sempre fui uma mulher determinada de meter a mão e fazer qualquer coisa. Eu geralmente não peço ajuda. Aliás, hoje não. Antes, né, eu não pedia ajuda, eu mesmo queria fazer todas as coisas. Mas esse período de enfermidades eu aprendi e entendi que dependência eu não só tenho de Deus, eu tenho também de outras pessoas. E a graça, né, e a dependência de Deus foi o que me fez prosseguir, superar essa luta, né, contra as enfermidades, essa jornada. Não é que as enfermidades foram embora, mas agora, como eu intitulei, né, tempestades, é porque são tempestades, às vezes vêm mais calmas, outras vêm mais fortes. Então eu acredito que agora estão aquelas tempestades com os ventos menos fortes, né, com as chuvas menos, né, brabas, né, como a gente fala, né, a chuva está caindo mais fraca, mas ainda continua tendo tempestades. Sim. Mas assim, é a graça de Deus que tem me sustentado até os dias de hoje, e acredito que sem ela eu não suporto nem sequer um arranhãozinho, nem um espinho no meu dedo, porque é ela que me fortalece. Glória a Deus. Palmas. Mais uma vez, várias palmas. Agora, a gente já está caminhando para o final. Eu gostaria de saber, para aquelas pessoas que estão passando por uma dificuldade, está passando por um momento de tempestade, está passando pelo momento que essa capa relata, que ela ilustra, o que a sua fé trouxe para a sua vida, que a senhora pode compartilhar tanto com todos que estão aqui, quanto quem vai assistir o vídeo depois ali? Bem, assim, em termos de dor e a minha fé, primeiro, o que eu entendi é que as dores que eu passei foram necessárias. São um propósito de Deus. Eu entendi, quando você me fez aquela pergunta antes, eu acabei não falando. Quando eu estava naqueles questionamentos, né? Eu não entendia o porquê. Até que um dia eu estava em Jequié, e uma irmã em Cristo, Deus usou os lábios daquela irmã e falou assim: olha, Deus é capaz de tocar naqueles que Ele ama para que outros sejam alcançados. E naquele dia eu entendi que o propósito de Deus, que todas as enfermidades tinham um propósito, tinham um fim. Então eu aprendi que a dor, as dores, né, não só foi uma dor, foram muitas dores. Essas dores só me fortaleceram. Hoje eu sou outra mulher. Hoje a minha fé está maior do que antes. E o que eu quero dizer para as pessoas que estão aqui hoje presentes, e outras que vão estar lendo o livro, ou que depois vai estar tendo acesso a esse vídeo, é que não fuja da dor. Sinta a dor. Entenda que tudo é um propósito de Deus. E fugir não vai adiantar, porque você só vai retardar aquele lugar que você precisa chegar, aquele lugar que você precisa chegar, aquele final da jornada, porque tudo tem um processo, tudo tem um início, meio e fim. Então, muitas vezes, a gente, quando está sentindo dor, a gente também não quer compartilhar. E um dos grandes segredos é compartilhar a sua dor. Durante todo esse processo de enfermidade, eu tive que fazer acompanhamento psicológico, por causa de tantas coisas. E o meu psicólogo, Dr. Ricardo Gomes, uma das coisas que ele mais trabalhou comigo foi as minhas emoções, porque eu chorava com qualquer coisa. E ele falou assim: Cláudia, você é uma pessoa que vai sentir dor todos os dias, entenda isso.
todos os dias você vai sentir dor. Seja ela de uma forma mais severa, moderada, ou ela vai estar também uma dor que você é mais fraca, que você vai suportar. Mas entenda, você vai sentir todos os dias dores. Porque quem tem fibromialgia é assim. E fora as dores da alma, né? Que eu estava também buscando, né? Que Deus curasse, né? Tanto sofrimento. Então, é o que eu digo, que essa dor que nós sentimos em várias circunstâncias da nossa vida, ela só nos fortalece como pessoa. Então, viva a sua dor, mas compartilhe também a sua dor, porque não tem como a gente viver dentro de sua casa, dentro de 4 paredes, sentindo dor sozinho. Às vezes a gente fala só para Deus as nossas dores, mas tem um momento que a gente também precisa compartilhar essa dor, porque às vezes, como eu estou aqui hoje falando da minha dor para vocês, eu tenho certeza que vai ajudar a sua dor também. E muitas vezes dor cura dor. Cura. E outra coisa é que vocês precisam ter fé em Deus. Porque sem a fé em Deus fica difícil. Fica difícil você conseguir qualquer coisa. E você, quando tem fé no nosso Criador, no nosso arquiteto, né? Porque Deus é o arquiteto, Ele planeja, Ele arquiteta todas as coisas. Mas se Ele arquiteta, Ele também vai dar todo o recurso para você chegar à tua jornada, para você superar as dificuldades da vida. E essa fé, quando você gera dentro de você, você também vai ter essa dependência de Deus, você vai ter certeza de que sem a graça de Deus você não consegue prosseguir. Então tudo isso é um processo de você sentir dor e compreender a dor e saber que é necessário passar. E lembre-se que nenhuma dor é para sempre. É igual tempestade, toda tempestade, depois da tempestade vem a bonança. E quando nós entendemos isso, fica fácil a gente conhecer e entender os propósitos de Deus, que são os desígnios dele para mim e para a vida de cada um de vocês. Parabéns, palmas para ela mais uma vez. Eu que agradeço. Gente, qual a emoção de ver a sua filha lançando um livro? Muito grande. A emoção é tremenda, é incalculável, a alegria e o prazer. Está emocionado? Sim. Sérgio, qual a sensação, você como esposo da Cláudia, desse dia, o lançamento do livro dela, você que participou de todo esse processo, acompanhou de perto a criação, a produção do livro, como você se sente hoje? Realizado, da glória de Deus. Nós sabemos que, como ela falou, existem processos e cada passo que a gente dá nessa vida, existe um porquê. E nós, como seres humanos, temos que entender o porquê e não questionar. Quando a gente deixa de questionar e procura saber de Deus qual o porquê é que Ele nos quer que nós passamos por aquela dificuldade, nós iremos alcançar os objetivos que Deus preparou para nós. E é isso, a felicidade é imensa, a gratidão a Deus é imensa e a gratidão a todos os irmãos que compartilham conosco dessa felicidade de ser esse lançamento. Boa. É um orgulho, né, poder compartilhar esse momento com ela e saber que ela passou por tantas coisas e hoje ela poder desfrutar, né, deste momento com os amigos, com a família e de tanto tempo que ela está escrevendo, né, esse livro, né, é maravilhoso porque ela é uma mulher forte, guerreira. E eu admiro muito minha irmã, muito mesmo. Ela é uma inspiração para mim. Pastor Joseval, o senhor, como pastor da Cláudia, acompanhou todo esse processo dela, essa luta, e hoje vê ela lançando esse livro. Qual a sensação? Boa noite, a sensação é de muita alegria, é um prazer, uma satisfação muito grande de ver a nossa ovelha, né, e serva do Senhor também, fazendo esse livro, lançando esse livro. Foi muito bom, maravilhoso mesmo, e desejo o melhor de Deus para a vida dela. Eu sei que ela vai além, muito além. Beijo no coração. Muito bem, olha só, aconteceu na noite de hoje em Taitê, nesta quarta-feira, 26 de novembro, o lançamento da autora Cláudia Braga, que tem um título Desígnio. Olha, gente, esse livro
ela traz aí um testemunho de fé e superação. Mas é um livro também que vai contribuir, né? A partir de agora ele vai contribuir muito para aquelas pessoas que estão aí ainda no leito, com depressão, passando por problemas. Eu tenho certeza que a partir de hoje, o leitor que adquirir esse livro, ele vai ter sua alma renovada, porque é um livro que tem testemunho de superação. E também será muito útil para a nossa literatura, né? Vai agregar muito também aí esse livro para a nossa literatura, porque é um livro que tem relatos assim incríveis, ok? Eu espero que você adquira esse livro com todo carinho, porque não irá se arrepender, porque é um livro sensacional. Venha adquirir esse livro com Cláudia Braga. Cláudia, esse livro sabemos que é uma história de vida. Como você se sente nessa noite, no lançamento desse livro, e o que você espera com esse lançamento, e uma mensagem para o pessoal que está aqui e que vão assistir depois também? Bem, eu não tenho nem palavra para descrever o que eu estou sentindo. Eu estou assim muito, muito feliz por ver pessoas que eu amo, né? Irmão em Cristo, colegas de trabalho, ex-colegas de trabalho, as pessoas da minha família. Eu queria que meus filhos estivessem aqui, mas infelizmente estão longe, né? Então, assim, todos que estão aqui e que honraram, né, com a presença, para mim, eu não tenho palavra, é inefável. Não tenho palavra para descrever esse momento. E quanto ao livro, sempre foi propósito de Deus. Então, se é propósito de Deus, eu tenho certeza e eu acredito nesse propósito que Ele irá falar aos corações. Que existe um Deus que cuida de cada um de nós, mesmo nos momentos mais difíceis. Muitas vezes a gente acredita que estamos sozinhos na jornada, na caminhada, mas precisamos entender que é necessário passarmos por dores, por situações difíceis e devemos alimentar a nossa dor, né, com a nossa fé, porque assim, a dor é necessária e às vezes a gente quer que essa dor não exista, mas às vezes é necessário eu falei em termos de estar alimentando a dor, no sentido de nutrir ela com a fé, por isso que eu falei de alimentar, porque se a gente não nutrir essa dor com fé, com resiliência, a gente não consegue sair, né? A gente não consegue trilhar a jornada que Deus colocou para nós. Então, nenhuma dor é para sempre. E eu creio que Deus vai falar nos corações, mostrando isso, que Ele tem planos, que Ele tem propósito, e quando Ele tem propósito, independente do que seja bom ou seja ruim, teremos que passar. Não fuja. Acredita que você estará sempre acompanhado de uma força maior, que é o nosso Deus.